Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Vamos em João 1. João 1, texto que eu amo, texto conhecido da igreja. João 1. Nesses dias, o Senhor falou algo comigo muito interessante. O Senhor Jesus, no final do ano passado, em dezembro, acho que foi dezembro por aí, talvez um pouquinho antes, Deus me deu uma instrução de, esse ano, o ano de 2022, pregar sempre que a gente prega a palavra, sempre nós falamos sobre Jesus, mas Deus me deu uma instrução clara de ministrar, todas as vezes que o Senhor me desse a oportunidade de pregar a palavra, de fazê-lo de tal maneira que Jesus fosse não apenas o centro da mensagem, mas do início ao fim falar sobre Jesus. E eu me lembro que nós começamos, enquanto era pastor aqui da igreja, nós tínhamos uma rotina aí de pregar pelo menos 3 vezes na semana aqui e outros lugares que a gente ia também para pregar. E no Brasil a gente sempre estava pregando, nas igrejas amigas e bom, pregava aí cerca de 5 vezes, 4 na semana, e sempre falando sobre Jesus. E Deus nos levou para o Uruguai. E quando nós chegamos lá no Uruguai, o Senhor, nós começamos a implantação da igreja e a igreja começou a se formar. E o meu trabalho lá no Uruguai não é ser pastor, da igreja. Lá no Uruguai eu estou pastoreando um pastor. Lá eu estou trabalhando na mentoria, no discipulado de um pastor que vai estar liderando, que já está liderando a igreja. Então a minha função agora no Uruguai é de coadjuvante, é de apoio, é de suporte, e não mais alguém que está à frente, do trabalho. Mas quem gosta de ministrar sente saudade, Quem gosta de pregar sente aquele desejo, porque sempre Deus revela algo e você fica, Então, eu estou pregando lá para as árvores, estou pregando nas praças, estou pregando nos mercados, aonde eu vou, eu solto uma palavra lá, porque não precisa ter um microfone na mão para pregar, amém? Então, você sempre sai pregando. Mas o Espírito Santo me falou algo que me deixou chocado, porque eu também fui reivindicar ao Senhor, eu fui dizer: Senhor, eu estava numa vida tão ativa, Senhor, e já de alguns anos, quando vim para Blumenau, saímos de Ibirama e estávamos lá na plantação da igreja e também nessa rotina de ministrações. Depois viemos para Blumenau e a igreja foi avançando, foi crescendo, e aqui também ministrando sempre. E quando cheguei lá no Uruguai, o Senhor me deu um tempo de stand-by. Prego, para o pastor Eduardo, que é o pastor da igreja local. Deus tem dado o coração de pastores lá da região, então eu também tenho tido a oportunidade de servir a igreja de Cristo, pastoreando não com a unção da igreja local, mas com a unção do corpo de Cristo, também dando palavras a pastores lá no Uruguai, na liderança da igreja uruguaia. Entretanto, me vinha no coração um desejo e a saudade de ministrar, de pregar a palavra para a igreja, em cultos, e eu creio que é um hábito, de quem pregou durante muito tempo seguido, e isso me fazia falta. E um dia eu fui questionar o Senhor, eu fui dizer: Senhor, eu vim de uma vida tão ativa e tanto tempo pregando, e agora, de uma hora para outra, o Senhor puxou o freio de mão, Eu passo agora, Senhor, 1 mês e o Eduardo sempre quer que eu pregue, eu sempre estou dizendo não, porque ele é o pastor da igreja e a minha função não é pregar, é treiná-lo para pregar. Então eu digo não querendo dizer sim, Senhor, está uma luta. E o Senhor me disse: lembra que eu te pedi para ministrar durante todo esse ano sobre Jesus? E eu falei: sim, Senhor, eu me lembro e eu estou cumprindo isso, e eu fiz isso todas as vezes que o Senhor me chamou para ministrar. Eu falei sobre Jesus. E ele disse: então por que você está reivindicando pregar mais? E veio aquele minuto de silêncio,
E eu disse: Senhor, eu não estou entendendo bem, se o Senhor puder desenhar, vai. E o Senhor disse: bom, você parou de pregar porque tudo que você conhecia sobre Jesus, você já disse. Não importa quantos anos de crente você tem, sempre tem mais para aprender de Jesus. Não importa quão longa for a estrada ou quantas experiências você teve, sempre tem mais algo novo para ser aprendido sobre Jesus. E isso me chocou, porque eu achei que eu conhecia tão bem Jesus. Eu achei que eu já estava preparado para a sua volta. Eu achei que eu era um bom crente. E o Senhor me disse: ainda tem muito mais para aprender. E o meu filho tem vontade de te ensinar muito, muito mais. E hoje para mim é um presente, porque eu posso falar sobre um pouquinho mais do que eu aprendi sobre Jesus. Vamos lá, vamos à palavra de Deus, João 1. Quem achou diz amém. Diz assim o texto sagrado: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada existiu. Tudo foi realizado por Ele, em outra tradução. E sem Ele nada do que foi criado existiu. Nele está a vida, e a vida é a luz da humanidade. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem entender, compreender ou vencer a luz. Amém? Se você pode, vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, de estarmos diante da Tua palavra, de estarmos diante da Tua igreja, Senhor, a Tua santa igreja, Senhor, aquela que um dia será levada aos céus, aquela que um dia morará contigo no céu, na eternidade. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nesse ambiente, já nessa noite. Obrigado, Senhor, pela ministração dos louvores, que o Alelon carrega essa palavra profética de ir adiante das batalhas, abrindo a porta dos corações para que ali então seja entregue a palavra de Deus. Agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra, que agora não seja mais o homem falando, mas que seja o Senhor. Fale conosco, Senhor. Todos nós carecemos, precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que aqueles que chegaram cansados e sobrecarregados saiam daqui, Senhor, levando um jugo suave e um fardo leve da Tua presença, da Tua manifestação de glória. Que aqueles que aqui chegaram doentes, que nessa noite saiam curados para a glória do Teu nome. Espírito de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. O ambiente está formado, a atmosfera é profética e a Tua palavra diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. A Ti, Jesus, nessa noite e somente a Ti, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Vai dormir aí, Jesus, 8h30. Bom, gente, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, e não só para o ministério, mas para a sua vida particular e também para a sua obra, nós vamos ver marcas, características especiais de como Jesus se comportava. E uma das marcas mais gritantes, mais chocantes, mais impactantes do ministério de Jesus, de como Jesus lidava com as problemáticas da vida, era a variabilidade, a variação, as múltiplas formas pelas quais ele resolvia as demandas da vida. Você vai ver Jesus resolvendo demandas similares da população, dos homens, da sua própria família. Você vai ver Jesus resolvendo problemas que eram recorrentes da sua época. Todavia, a maneira pela qual Jesus resolvia aquele problema era diferente. Em cada nova oportunidade, Jesus usava ferramentas novas. A cada novo problema que parecia antigo ou recorrente, apesar de ser um problema similar ao que ele já tinha resolvido há dias atrás, quando ele ia fazer de novo, ele fazia de maneira diferente.
E aqui eu quero pedir permissão a você para que você abra o seu coração, porque muitas vezes a gente está pedindo o novo de Deus, entretanto queremos que o novo venha com o mesmo comportamento antigo. Desejamos uma nova colheita, entretanto estamos continuando a mesma semeadura e a mesma espécie de sementes. E a palavra do Senhor vai dizer que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós vivamos em novidade de vida. O que você viveu até aqui pode ter sido incrível, extraordinário, poderoso. E isso não é para ser desprezado, não, é para guardar no coração, para no dia mal trazer à memória aquilo que te dá esperança. Os testemunhos, os moveres, a experiência, ela faz com que você tenha uma capacidade de resistir ao dia mal, de uma maneira mais poderosa, de uma maneira mais eficaz. Entretanto, as experiências do passado não podem bloquear o que Deus deseja fazer no teu futuro. E o que Deus tem para você é infinitamente mais superior e poderoso do que você pediu, do que você pensou, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então o coração precisa se abrir, e eu falo isso para você porque, como testemunhei aqui no início da mensagem, eu pensei que já sabia bastante, eu pensei que já sabia o suficiente, e então recorria ao arquivo das experiências. E o Senhor começou a dizer: não, você precisa de vinho novo. Você precisa regenerar o odre para que eu derrame agora coisas novas. Porque as coisas velhas já passaram e eis que na vida do crente tudo se faz novo. Então vida com Jesus é vida de surpresa, vida por fé é vida de expectativa, não de ficar olhando para o passado, mas de esperar com esperança no Senhor, e coisas novas virão. Vida por fé, a palavra vai declarar, vai dizer, vai conceituar que fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova daquilo que nós não vemos. Nós não fomos chamados para andar por vistas. Nós não fomos chamados para basear as nossas expectativas naquilo que o mundo natural está apresentando, não. Nós, o povo de Deus, fomos chamados para andar por fé. E andar por fé não é dar glória a Deus e aleluia. Andar por fé não é ter uma Bíblia, andar por fé não é recitar versículos, não. Andar por fé é um firme fundamento de coisas que eu espero que vão acontecer. Testezinho rápido da fé: quando você chegou aqui hoje, quais são as expectativas que você colocou diante de Deus, daquilo que Ele pode fazer de novo na sua vida hoje? Porque viver por fé é exatamente isso, é viver dando passos, acreditando que a cada instante o Senhor pode te surpreender. A mesmice tenta nos tomar, a mesmice e a rotina tenta bloquear e travar aquilo que Deus quer fazer. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui como boca profética para te dizer: aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nem subiu ou penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Abra a tua mente e o novo de Deus virá. Então Jesus, ele tinha essa variabilidade na maneira de agir e de atuar. Você vai ver Jesus chegando em um ambiente e curando um cego de uma maneira, e depois, em seguida, no outro dia, encontrando um cego e usando uma outra liturgia para curar a mesma doença. Certa vez Jesus chega em uma cidade, em Jericó. Jericó foi a cidade que gerou o maior desafio para o povo de Israel quando eles entraram na terra prometida. Jericó era a cidade fortificada, era a cidade que estava toda cercada de muralhas, era um grande forte, era um grande desafio entrar em Jericó. E a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel recebeu de Deus uma instrução que aos olhos naturais era uma
inconsequência. Tentar entrar, dominar uma cidade fortificada, não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto bélico. Ali dentro estava um exército poderoso. Muralhas cercavam a cidade, muralhas de tal grandeza que pessoas viviam, construíam casas em cima do muro. Tamanha era a grandeza daquela fortificação feita pelos homens. E o texto vai dizer que a instrução de Deus foi: olha, vocês vão rodear aquela cidade. Durante 7 dias vocês vão dar uma volta na cidade. Que significa dizer, a cidade é forte, o adversário é gigante, vocês podem ter muitas dificuldades, vocês podem se sentir pequenos, mas eu quero que vocês se aproximem e se acostumem a andar perto da promessa que eu dei. Então pode ser difícil para você, meu irmão, mas isso não é fato para te fazer fugir, ou mudar de cidade, ou se afastar do lugar da promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então são 7 dias. 7 dias se aproximando, 7 dias conhecendo a muralha, 7 dias se aproximando e mais se apresentando ao adversário. Aonde reside o teu adversário? É no trabalho, não se esconda, vá para o trabalho, lá está uma muralha, mas com você está o Senhor dos exércitos que vence todas as batalhas. Aonde é que está o teu problema, meu irmão? É no casamento, não se esconda, vá para frente, um com o outro, e ali vocês vão resolver essa situação, porque na tua casa quem manda é Jesus, o príncipe da paz. Então 7 dias para acostumar o povo. E quem sabe você está dizendo, esse problema não se resolve, essa conta é impagável, essa dor não some, esse processo não desata. E durante tempo você está se relacionando com esse problema e a sua vontade é engavetar o projeto, a sua vontade é mudar de cidade, a sua vontade é deixar o emprego. E Deus hoje está abrindo os seus olhos e dizendo, não, eu estou te ensinando a se relacionar com um gigante, porque aí você vai ter intimidade e autoridade para derrubá-lo. 7 dias, e no último dia, 7 voltas. Porque a maior energia tem que ser gasta quando nós estamos para dominar o território. Tem gente que está a 1 passo de entrar na terra prometida, mas já está dizendo, olha, eu já fiz isso, eu já investi, eu já perdoei, eu já tentei, mas eu estou cansado, eu estou cansada. E o Senhor hoje está nos dizendo, não. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Talvez você está à beira de desistir e o Senhor está dizendo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Você está protegido, você e Deus são muito mais poderosos que qualquer inimigo. E para os cansados, porque 7 voltas no mesmo dia pode entediar. 7 voltas no mesmo dia pode causar transtornos. A repetição às vezes nos leva ao desleixo. A repetição às vezes nos leva a fazer de maneira pragmática, sem zelo, sem o ímpeto da primeira volta. E era isso que o Senhor estava ensinando, 7 voltas, são 7 voltas porque eu quero vocês determinados do começo ao fim, até que a muralha caia, não baixe a sua guarda. São 7 voltas porque eu quero que vocês deem toda a energia que vocês têm, porque a força de vocês não é de vocês, a alegria do Senhor é que é a nossa força. E por fim, quando a muralha ainda estiver de pé, quando o gigante ainda estiver diante de você, um ato profético de fé pode fazer com que essa situação de derrota se transforme em vitória. Toque a trombeta. Sabe o que significa tocar a trombeta? Tocar a trombeta era um ato de Israel em 3 momentos específicos da nação. Se tocava a trombeta primeiro para dizer que alguém muito importante morreu. E eu não sei se você conhece alguém muito importante que morreu por mim e por você.
Então você tem motivos sim para diante dessa muralha que está diante de você tocar a trombeta, porque alguém muito importante já morreu em teu lugar. Tocava-se a trombeta também em Sião, para declarar, para levantar o povo, para unir o povo para a guerra. O toque da trombeta é: nós estamos aqui dispostos a batalhar por aquilo que o Senhor nos prometeu. Existem famílias, homens, mulheres, jovens aqui que carregam do Senhor uma promessa, e o Senhor hoje está tocando a trombeta para te dizer: ei, se prepare para a guerra, o teu general já saiu na frente, você vai ganhar essa batalha, mas antes da vitória, toque a trombeta como quem já venceu. E por fim se tocava a trombeta em Sião, para anunciar que um novo rei estava no governo. Outrora tinha um rei governando o meu e o seu coração. O medo, a depressão, o pânico, as drogas, o vício, a ansiedade, a prostituição. Mas agora um novo rei está no governo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus hoje é aquele que governa a igreja, governa a minha e a sua casa. E por isso a muralha pode estar aí, mas nós vamos tocar a trombeta, porque um novo rei já assumiu o governo. E nesse ato de fé, quando eles tocaram a trombeta, as muralhas começaram a cair. Porque a vida é por fé. Não foi as muralhas caíram e depois eles tocaram para celebrar, não. É tocando, celebrando antes que aconteça, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará. Então Jesus entra em Jericó, essa cidade armada, fortificada, que uma vez no passado foi vencida e derrubada, mas que agora carregava um sincretismo religioso difícil de derrubar. E Jesus entra e atravessa a cidade, diz a palavra. Porque não existe lugar duro demais, rígido demais, aonde o Senhor dos Exércitos, o nosso Jesus, o Cristo, não possa atravessar. O coração do teu filho pode ser duro, mas não é duro demais para Jesus entrar. A tua família pode ser complicada, mas não complicada demais para Jesus atravessar. O teu trabalho pode ser difícil demais, mas não é demais para Jesus entrar e derrubar tudo. Então Jesus entra nessa cidade e ali ele vai encontrar um homem, um cego. Jesus vem pelo caminho e com Jesus uma multidão. Uma multidão que celebra a entrada em Jericó. Uma multidão que celebra os milagres que ele fez pelo caminho. E não é ruim celebrar o que Deus já fez. O problema é dar maior atenção a tudo que Deus já fez e se esquecer que um próximo milagre está à porta. Deus está batendo nessa tecla porque coisas poderosas vão começar a acontecer. E não é para o ano que vem, é hoje, é amanhã, é essa semana. Deus vai abrir portas. E Jesus entra. E quando Jesus entra, quem é de Jesus entra também. Talvez você não tenha mais acesso ao coração do teu filho. Talvez você não tenha mais acesso ao coração da tua esposa. Talvez você não tenha mais acesso ao coração de um amigo. Talvez você não tenha mais acesso ao coração do líder ou liderado. Talvez você não tenha mais acesso. Se você agora entender que se Jesus entrar, Ele abre a porta para você entrar, está tudo resolvido. Não queira abrir a porta, não é você quem abre, é Jesus que tem a chave e Ele abre porta. E porta que Ele abre, ninguém fecha. Pastora, minha esposa é difícil. Não difícil demais para Jesus. Jesus entra e uma multidão entra com Ele. E eles vão passando e vão encontrar agora um cego. Esse homem começa a aclamar, esse homem começa a declarar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. À medida que eles vão passando, esse cego continua clamando ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E essa multidão que está andando com Jesus vai ter um comportamento que não é o comportamento de Jesus. A multidão, as pessoas vão dizer: se cale,
Pare de apresentar a sua demanda ao mestre, já passou, não o incomode. Porque os homens podem falhar, porque nós líderes podemos vacilar, porque um dia nós estamos emocionalmente equilibrados, outros dias podemos estar em um dia mau. Os homens falham, mas Jesus não falha. E a aula desse cego é que ainda debaixo de palavras negativas, você quer mudar de vida? Então não dê ouvido às palavras negativas, continue clamando ao teu Senhor. Tem gente que ouviu na infância, não vai ser ninguém, vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe. Ouviu palavras que te jogaram para baixo e o Senhor está dizendo, não dê ouvido a essas palavras, continue clamando. Jesus tem poder para mudar a tua história. E o texto diz que esse homem continua clamando, porque quem vive por fé não se baseia nas palavras alheias. Porque quem tem uma palavra de Jesus, porque quem uma vez ouviu dizer que Jesus está perto ou está passando, não se baseia na expectativa dos outros ou na palavra alheia, não, se baseia na fé. Se Ele está no ambiente, Ele pode me curar. Se Jesus está no ambiente, Ele pode nos curar hoje. Se o Rei da Glória está aqui, nós lemos um texto que diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ei, esse coração que está doente, ei, esse nódulo no seio, todo o teu corpo quem fez foi Jesus, e se Ele está aqui, Ele pode te curar hoje e agora. Esse homem continua clamando e diz, Jesus, filho de Davi. Os homens tentam silenciar, tentam abafar, mas o bom mestre, aquele que tem um coração diferenciado, aquele que não é como os homens, o texto diz que Jesus escuta o clamor desse homem, porque Jesus não pode negar a sua essência. A palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se hoje você chegou aqui para invocar o nome do Senhor, tenha certeza, o Senhor Jesus está aqui para te salvar, para mudar a tua história, para mudar o teu destino. Ele não precisa de tempo, Ele é o Pai da eternidade, o tempo está na mão dEle, uma palavra dEle muda tudo, hoje. E aí então Jesus vai repreender a multidão, e vai dizer, chamem Ele aqui. Olha o processo da fé, como muda o ambiente. Não é o ambiente que interfere na nossa fé, é a fé que muda o ambiente. O ambiente era hostil, as pessoas dizendo não vai dar em nada, dizendo se cale, você não vai conseguir, não incomode o mestre. O ambiente era ruim. Mas o ambiente não destruiu a fé daquele homem, ele continuou clamando, e a fé dele mudou o ambiente. Quem mandou se calar, agora a multidão é enviada a ele para dizer, vem, o mestre te chama. Talvez você está batendo em portas que você diz, Senhor, pelo amor de Deus, faz algo por mim. Se você continuar batendo, a palavra de Deus diz, todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. E aí, não pare de bater, meu irmão. Não pare de acreditar, minha irmã, não pare, não pare. Continue vivendo por fé. A fé move o ambiente, e o ambiente começa a responder à palavra de Deus. Jesus dá uma ordem à multidão. Chamem ele, e agora eles vão até aquele homem e dizem, olha, você é um homem de sorte. Olha, você é alguém que recebeu a benevolência do Senhor, venha, Ele te chama. E aqui agora está um outro princípio. A vida por fé e de crença em Jesus não pode ensoberbecer o nosso coração. Porque talvez Jesus use pessoas que lá atrás, em algum momento da vida, lançaram palavras para silenciar, para afastar do caminho, coisas que aconteceram, mas depois que Jesus fala, esses corações podem mudar, e a palavra pode vir até de um coração que outrora era endurecido, mas se é palavra de Deus, na humildade eu me levanto e vou, porque Jesus pode falar com quem Ele quiser, quando Ele quiser e através de quem Ele quiser. Esse homem agora está nessa condição, ouvindo um convite de Jesus, através da boca daqueles que diziam se cale. E quantas vezes conosco a obra, a porta se abre, mas não se abre através de quem nós gostaríamos que fosse.
Quantas vezes Jesus está se movendo de maneira poderosa, mas não é da maneira poderosa que a gente desenhou. E a humildade desse homem é: não importa quem está me chamando, não importa através de quem está vindo o convite, não importa se é Jesus o autor do convite, eu me levanto e vou. E ele se coloca de pé e vai, e eles conduzem esse homem até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele: o que tu queres que eu te faça? Era óbvio que aquele homem desejava uma cura, era óbvio que aquele homem desejava ver, enxergar. Mas Jesus faz uma pergunta, e a pergunta não é retórica, a pergunta é para que aquele homem coloque para fora o que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Diante do Senhor, qual é o desejo do teu coração hoje? O Senhor governa as nações, o Senhor governa o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, acima dos céus está a sua glória, diz a palavra. Mas Ele também se inclina para contemplar os céus e a terra. Essa palavra contemplar no original é: o Senhor desce. Nessa noite o Senhor está descendo em Blumenau, está descendo no nosso meio. Ele está aqui te perguntando: o que tu queres que eu te faça? A pergunta não é retórica, a pergunta é: põe para fora o teu coração. Não maqueie. Não tente colocar palavras bonitas ou distrair ou fazer outra coisa, não. Põe para fora o teu desejo. Talvez o teu desejo diante da multidão seja ínfimo, pequeno, tacanho. Talvez você diga: Senhor, é tão pequeno que eu não tenho nem coragem de pedir. E o Senhor, Ele é aquele que é o Deus dos montes, mas também é o Deus do vale. Ele é o Deus dos lugares altos, mas também é o Deus dos lugares baixos. Ele é o Deus do grande, mas também é o Deus do pequeno. Ele é Deus. Então nessa noite o Senhor está dizendo: abre o teu coração. Esse coração missionário que está prestes a explodir, e o Senhor está dizendo: ei, abre o teu coração, conta para mim. Esse coração profissional que está desejando voos mais altos, mas se sente aprisionado, ei, o Senhor está aqui, conta para Ele, qual é a verdade do teu coração hoje? E aquele homem abre o seu coração e diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, a minha dificuldade não é apenas a aparente. Senhor, eu quero ver, que significa eu quero conseguir interpretar o mundo de maneira diferente. Cego de nascença, eu nunca tive essa oportunidade, eu quero ver como nunca antes vi. E o Senhor hoje passa nesse lugar, Ele passa em Blumenau dizendo: o que você deseja? Jesus olha para aquele homem, e esse texto é incrível, porque quando Jesus vai olhar para ele, no meio desse caos, no meio dessa situação, esse homem chega próximo e Jesus vai dar uma palavra: a tua fé te salvou. Jesus não vai tocar, Jesus não vai fazer nada, Jesus vai liberar uma palavra. A palavra de Deus é aquilo que gera todas as coisas. Em Hebreus vai dizer: havendo Deus outrora falado diversas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem criou o universo. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. E Jesus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Uma palavra move céus e terra. Quem sabe alguns em um lugar de escuridão, de depressão, e nessa noite o Senhor está dizendo: haja luz. Haja luz na tua mente, haja luz no teu coração, haja luz no meio dessa opressão, e você vai começar a enxergar a saída. Tem pessoas aqui pedindo: Deus, abre uma porta de escape, e o Senhor está dizendo: a porta já está aberta, o que você precisa é ter clareza para enxergar a porta. Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Tem coisas que não vai ser o dinheiro, meu irmão, que vai te salvar. Tem problemas que não serão os amigos que vão resolver.
Mas a Bíblia garante que tudo é possível àqueles que creem pela fé. E a nossa fé hoje em Jesus está abrindo uma porta espiritual enorme, onde coisas novas e poderosas começam a acontecer pela fé em Jesus. O interessante é que Jesus curou muitos cegos. E você não vai ver repetições nos milagres. Em outra oportunidade ele vai encontrar um homem perto do tanque de Siloé. Os discípulos olham para aquele homem cego e dizem: Senhor, quem pecou? Foi ele, foi os seus pais, porque ele nasceu assim. E Jesus vai dizer: não, nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Tem coisa que eu e você estamos carregando, que não é um castigo, não é uma praga, não é uma maldição, não. São coisas que nós estamos carregando, que estão apenas esperando a manifestação poderosa da glória de Deus. É um problema, é um medo, é um trauma que parece invencível e parece que isso vai te derrubar. Não, isso só está aí até que a glória de Deus te alcance. E a glória de Deus é Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Aquele homem estava esperando a manifestação da glória. Quem era ter um encontro com Jesus? É como alguns nessa noite que estavam dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque senão eu não vou mais aguentar. E o Senhor está dizendo: essa área hoje está recebendo a manifestação da minha glória. Quando ele chega, Jesus se aproxima desse homem. E agora vai usar um modo de operação de cura completamente diferente. O texto diz que Jesus se aproxima desse homem e vai lançar saliva no solo. Jesus vai cuspir no solo e vai fazer barro, e depois então vai pegar esse barro e vai untar os olhos daquele cego. O processo para que o milagre aconteça sempre passa pela humildade. Jesus passou e depois de tempo, aquele homem gritando, Jesus disse: tragam ele aqui. Na soberba poderia dizer: ele estava tão perto, agora está longe, por que ele não volta? Mas a humildade de dizer: se ele passou e me chamou, eu vou segui-lo e vou ao seu encontro. Com esse homem, ele era apenas cego, ele tinha audição, ele conseguia falar, ele tinha tudo. Tudo que está acontecendo ali, ele está ouvindo. Jesus cuspindo no solo, aquele barro úmido, tocando as suas pálpebras, ele sente tudo isso. Mas em nenhum momento ele rejeita a ação de Jesus, porque pode não ser da maneira que eu quero, mas se é de Jesus, é a maneira perfeita. Pode não ser do jeito que eu quero, mas se é de Jesus, é do jeito perfeito. Pode não ser o melhor lugar, mas se é de Jesus, é o lugar ideal para a minha vida. Você pode não ter tudo o que você deseja, mas se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Você pode não ter tudo o que você deseja, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Jesus é o nosso tesouro, igreja. No dia mau, lembre-se disso: Jesus é a nossa herança. Aceite o método do Senhor, aceite a variabilidade de forma de atuar do Senhor. Apenas aceite: eis-me aqui, Senhor. Quando Jesus vai lançar saliva no solo, ele estava dando uma mensagem profética da atuação da igreja na terra. Jesus vai lançar a sua saliva, aquilo que sai da sua boca, simbolizando a palavra. E vai lançar agora aquilo que envolve a palavra, a saliva no solo. A saliva representa o que sai da boca e o solo representa os seres humanos. A palavra de Deus vai dizer que nós fomos formados do pó da terra. Só que o pó da terra seco, ele apenas atrapalha. O pó da terra, quando está enrijecido, são pequenos granitos que não conseguem dar forma a nada.
E assim somos nós, sem a palavra de Deus, sem o mover do Espírito que nos une, somos individualistas e aí sozinhos não podemos nada. Mas foi Jesus quem disse: sem mim nada podereis fazer, mas em mim tudo é possível àqueles que creem. Quando Jesus lança a palavra, aqueles grãos começam a se unir. Quando Jesus cospe na terra, aquele pó solto, aquela humanidade perdida, começa agora a ter forma, começa a se unir, e vai se unir não é para festa, e vai se unir não é para nada, vai se unir para um propósito de ajudar outros. A igreja que recebe a palavra se une, e uma vez unida ela pode ungir, ela pode untar, ela pode moldar, ela pode curar. A igreja unida pode mudar vidas. A igreja que recebe a palavra e entende o poder da palavra e não rejeita a palavra, mas se molda diante da palavra. Perceba que Jesus não pegou a terra seca que estava em volta. Ele pegou a terra que recebeu a sua palavra, que foi transformada pela palavra, que mudou o seu estado de rígido para mole pela palavra. É essa palavra, é essa igreja, é essa terra humilde que agora vai ser alvo da mão do Senhor. Sabe o que é isso? É a palavra entrando e nos unindo, é a palavra entrando e nos transformando, e aí a mão do Senhor vem na nossa direção, e é Ele quem nos eleva. Somos barro, somos vaso de barro, somos terra, somos pó, mas uma vez que esse pó recebe a palavra, a mão do Senhor vem e nos eleva. É por isso que nós acreditamos que Jesus, quando entra, muda tudo. O texto que nós lemos vai dizer que no princípio Jesus era a palavra. Jesus contido no corpo libera a palavra, a sua essência, a sua saliva. Ele libera a sua palavra, ele vai para a terra. E uma vez na terra, ele une os grãos. E agora o seu corpo vai pegar aquele barro e vai colocar nos olhos daquele cego. A humildade do cego é aceitar o processo. A humildade da igreja é receber a palavra e se moldar conforme a palavra. Uma igreja que recebe a palavra vai viver milagres extraordinários. Estamos há 2 meses em Montevidéu. E estamos num bairro extremamente violento em Montevidéu. A igreja está em uma salinha que deve ser 5 metros por 4 talvez. Não mais do que isso aqui. E lá nós estamos ministrando a palavra, cuidando de 2 famílias, pregando o evangelho, pregando o amor de Jesus, pregando quem Jesus é. E Deus nos deu uma palavra, Deus nos disse: olha, não esperem que eu faça da maneira convencional. Não esperem que eu faça com vocês como foi em Blumenau, em Ibirama, em Itajaí. Não esperem isso, porque em cada lugar tem um mover especial, porque Deus tem variabilidade na sua ação. E aí naquele lugar nós começamos a conhecer pessoas que moram na rua. As ruas lá são tomadas de moradores de rua. E muitos deles, na sua maioria, são usuários de crack, da pasta base. E lá nós conhecemos um líder de uma gangue. Nós conhecemos um traficante que governava, que dominava o tráfico naquela região, naquela quadra. E esse menino, durante o dia, ele cuida dos carros e é uma maneira de estar ali trabalhando aos olhos naturais para vender a droga. E nós chegamos naquele lugar e no primeiro contato nós começamos a dizer: olha, Deus tem um plano com você. E não precisa ser profeta para dizer que Deus tem um plano com alguém. Porque todos nós que nascemos, estamos vivos, temos um plano bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Que se não se cumpriu ainda, meu irmão, você está vivo é porque tem um plano, tem esperança para você. Se você está de pé e respirando, ei, ainda há esperança, você não está velho demais. Ainda há tempo para Deus fazer o que Ele prometeu. E começamos a pregar o amor de Deus para aquele menino, começamos a falar de Jesus. Nos primeiros dias ele muito resistente, mas na segunda semana ele começou a se abrir.
E nós começamos a dizer: olha, Deus vai te dar sinais de que Ele ama a tua vida. E na segunda semana, da terceira semana em diante, os sinais começaram a acontecer. Na quarta semana, esse menino foi preso. E lá em Montevidéu existe um departamento onde os moradores de rua já sabem: se cair naquele departamento, não sai mais. E esse menino foi justo para aquele departamento onde ninguém mais sai e são encaminhados para o cárcere, mas milagrosamente ele não sabe como. Enquanto ele estava na cela, ele se lembrou das palavras que nós estávamos pregando e dizendo: Jesus tem um plano contigo. E dentro da cadeia ele fez uma oração dizendo: se aquilo que aqueles homens estão pregando é verdade, Senhor, me dá uma nova oportunidade. 40 minutos depois dessa oração, a cela do cárcere se abriu e aquele menino foi liberto. Quando ele foi liberto, ele voltou correndo para a quadra da igreja e ficou esperando a gente chegar. E quando nós chegamos, ele veio e disse: olha, eu não sei como, mas esse Deus de vocês existe. E nós dissemos: essa é uma prova de que Deus tem um plano poderoso, quer salvar a tua vida, e não só a tua vida, mas através de você, muitos em Montevidéu. Fizemos o culto e fomos para casa. Na outra semana, quando chegamos, ele recebeu mais uma manifestação do amor de Deus. Uma guerra pelo tráfico, e pessoas vieram até onde ele estava, ele dorme na rua, e esfaquearam ele. Ele tomou 2 facadas próximas ao coração e foi ao hospital, foi medicado, e os médicos disseram: é milagre, você era para ter morrido. E quando ele ouviu aquela palavra, ele se lembrou: Deus tem um plano comigo. Porque o maior tesouro que temos é a vida. Pode estar difícil demais, pode não ter o dinheiro, pode não ter o que você gostaria de ter, mas tem vida. Se tem vida, tem propósito, meu irmão. Você é alguém especial para Deus, que pode ser usado de maneira poderosa, e a prova disso é que nós estamos vivos. Naquele dia, nós pregamos o Evangelho, fizemos o culto, e no final do dia, nós estávamos guardando as coisas no carro para voltar para Aceguá. Fazemos todos os domingos cerca de 1000 quilômetros para pregar a palavra. E quando nós estávamos guardando as coisas, aquele menino veio no meio da noite, tirou a sua touca, tirou o seu capuz no meio daquela noite fria em Montevidéu. E ele disse: eu entendi que Deus me ama, e hoje eu quero me render a esse Jesus que vocês estão pregando. Fizemos uma oração no meio da rua e declaramos: Senhor Jesus, esse menino que outrora era um traficante, a partir de agora vai ser um evangelista para a tua glória. A partir de hoje, esse coração, Senhor, que antes era corrompido, agora vai ser um coração que vai receber a tua lei. E por onde ele passar, ele vai ter repúdio às drogas, e a partir de hoje ele está livre para a glória de Deus. Pregamos isso, ele aceitou a Jesus e nós fomos embora. E fomos embora dizendo: Deus, o que vai ser do Matias? Senhor, será que ele não vai se perder? Senhor, será que ele vai conseguir ficar firme até o próximo culto? E quando nós chegamos no outro domingo, esse menino estava em condições de rua, de uma condição difícil de vida. Mas quando nós chegamos, lá vem o Matias, com barba feita, banho tomado, roupas novas e sem nenhum vestígio de droga. E ele disse: hoje eu vou sair com vocês para levar os pães do evangelismo. Começamos a levar os pães, e aquele menino que outrora vendia droga, agora está indo conosco levar pães para aqueles que estão na rua. Existem lugares que a gente não pode entrar porque o tráfico é pesado, mas o Matias entra. Existem regiões que a gente não pode entrar por causa da violência, mas o Matias, convertido e limpo para Jesus, ele entra. Na outra semana, ele estava no culto e Deus deu a ele uma visão. Deus mostrou a ele a sua filhinha, Deus mostrou a ele a sua família que ele tinha abandonado.
Porque Deus, quando entra, Ele começa a fazer concertos. Porque Jesus, quando entra, Ele ilumina. E quando Ele ilumina, você consegue ver as suas debilidades. E Ele veio aos prantos dizendo: eu não sei bem o que é, mas eu sinto que eu preciso voltar para ver a minha família. E nós dissemos: nós vamos te ajudar como igreja. A igreja se reuniu, pagamos a passagem. E antes de embarcar no ônibus, ele disse: eu estou indo, mas eu continuo em missão, eu vou voltar para ajudar vocês. Ele foi embora, passou uma semana, nós voltamos. E quando voltamos, lá estava o Matias. Pasmem, não mais sozinho. Agora o Matias chega com um amigo seu, usuário de droga. E quando ele chega, ele diz: pastores, aqui está o meu amigo. Ele me conhece, ele viu a minha vida, mas ele está desesperado porque ele não consegue se libertar. E aquele menino começou a chorar e a dizer: eu não consigo me libertar, eu tenho família, eu tenho trabalho, mas eu vivo na droga, eu não consigo me libertar. E o Matias profetizou: o Deus que libertou a mim, hoje também vai te libertar. A Ele a glória, a Jesus a glória, a Jesus a glória, a Jesus a glória. Aquele menino aceitou o Senhor. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer que eu conheci um pouquinho mais de Jesus. E esse Jesus que nos ama tanto está aqui para dizer: não desista. Não desista da tua família, não desista da tua carreira, não desista, não desista. Em o nome de Jesus, não desista. Ele morreu na cruz por mim e por você, e Ele está dizendo: ei, eu te amo. Eu sou apaixonado por você, eu sou apaixonado pelo teu chamado, eu sou apaixonado por ti. Não desista. Talvez Ele não está agindo da mesma maneira como Ele agiu na vida do teu pai, da tua mãe, mas Ele é multiforme na sua graça. Ele está agindo. Talvez Ele não esteja fazendo como a gente espera, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer, carioca. Essa igreja será extremamente próspera. E aquilo que Deus botou no teu coração, Deus vai dar os recursos para vocês fazerem. Vai chegar um tempo que nós não vamos contar dinheiro. Deus vai dar a estrutura e vidas serão salvas para a glória de Deus. Tem gente aqui que saiu de casa clamando, dizendo: Deus, muda a minha vida. E Jesus está dizendo: eu já mudei na cruz do Calvário. Eu já mudei a tua história, apenas abra o teu coração e nessa noite diga: Jesus, eu aceito a tua forma de agir na minha vida. Quem sabe, Senhor, é com a umidade do barro. Eu vou aceitar, Senhor. Quem sabe, Senhor, é com uma palavra dizendo: seja curado. Eu vou aceitar, Senhor. Quem sabe, Senhor, vai ser de uma maneira que eu nem compreenda na hora. Como Jesus disse para Pedro. Pedro, gente, alguém extremamente íntimo, que recebeu de Jesus as chaves do reino dos céus, que recebeu a autoridade para ligar e desligar. Esse homem vai ouvir da boca de Jesus dizendo: o que eu faço agora, tu não compreendes, vais compreender depois. Talvez a tua vida está um furacão e você está dizendo: eu não estou entendendo é nada. Eu me rendi a Jesus e não estou compreendendo mais nada. Eu comecei a vir à igreja e tudo caiu, eu não estou entendendo bem. E Deus está te dizendo: não precisa entender, apenas confie. Porque os que confiam no Senhor são como os montes. Você não será abalado. Porque aqueles que estão em Jesus são como casas construídas na rocha. Virão os ventos, transbordarão os rios, vai bater a chuva, mas essa casa não vai cair porque está firmada na rocha. O desejo do meu coração é que todos nós possamos conhecer a cada dia um pouquinho mais do nosso amigo Jesus. Que essa seja uma noite para nós abrirmos o nosso coração e dizer: Senhor, revela-te a mim. Revela-te a mim, Senhor, da maneira que Tu desejas. Moisés desejava ver Jesus do jeito que ele queria. Senhor, mostra-me a tua face. E Jesus disse, e Deus disse: tu não podes ver a minha face, Moisés, mas eu vou te colocar em uma rocha junto de mim.
Jesus é a rocha. E Deus estava dizendo: você vai me ver se ficar sobre o meu filho Jesus. No meio das rochas vai ter uma brecha. A brecha que significa um espaço criado por Deus, que é perfeitamente cabível para mim e para você. Nesse lugar atrás da rocha, protegido por Jesus, nós vamos ver Deus como Ele deseja se manifestar. E nessa noite o Senhor para alguns está vindo como uma brisa suave. Está vindo com uma paz no fundo do teu coração, dizendo: ei, eu estou contigo. Eu não desisti de você, eu ainda tenho um plano. O Senhor te animando, te fortalecendo como uma brisa, dizendo: confie em mim. Acalma o teu coração, eu estou no controle. Para outros o Senhor está vindo como fogo. Aquela chama que estava meio morna e hoje o Senhor está acendendo. Aqueles projetos engavetados, aquele instrumento empoeirado, e hoje o fogo do Senhor está dizendo: ei, vamos queimar, gente. Tem Blumenau inteira para ser ganha para Jesus, tem Santa Catarina para ser impactada. O Brasil precisa do que você carrega, o Brasil precisa disso. E se você está vivo, é porque você faz parte desse grande plano do Senhor. Você crê nisso?